Olá, boa tarde. Eu vou agora fazer algumas perguntas sobre as colónias de Santo Isidro. Mas primeiramente quero conhecê-la melhor. Então diga-me o seu nome, a sua idade e um pouco sobre si. Então o meu nome é Edgunda, a minha idade são 70. Sobre mim, o que é dizer sobre mim? Sou casada, tenho 3 filhas, tenho 4 netos, 2 netas e 2 netos. Muito bem. E sempre morou aqui nas antigas colónias de Santo Isidro? Vim para aqui com 4 anos. Ok, e porquê é que decidiram vir morar para aqui? O que é que decidimos? Pois eu não sei, são coisas que o meu pai e a minha mãe é que souberam porque é que... Mas pronto, eu acho que acharam que era uma boa oportunidade vir para cá, não é? Uma vez que na terra apenas tinha uma pequena fazendazita e pensaram que aqui, uma vez que havia mais terrenos, pensaram isso, talvez, penso eu, não sei, nunca me disseram porque é que decidiram vir. E sabe algo assim, em geral, sobre a história de como é que começaram as colónias de Santo Isidro? Pois, segundo aquilo que foi falado e esclarecido, e acho que há registros sobre o ponto, portanto, isto eram os terrenos do Sr. Rabisco Paes, acho que um senhor que acho que não tinha filhos, e em testamento deixou estes terrenos aos Hospitais Civis de Lisboa. E então o Sr. Dr. Oliveira Salazar portanto, urbanizou a colónia, não é? Os 3 núcleos da colónia, Pegões, Faias e Figueiras, para receber, portanto, famílias carenciadas. E, em geral, a história depois desta colonização, como é que foi a história do desenvolvimento destas colónias? Então, o desenvolvimento era assim, portanto, houve um projeto, não é? O Sr. Oliveira Salazar fez um projeto para estes terrenos. Cada núcleo tem uma planta, os casais. Sei que... como é que ia dizer? Como é que foi a pergunta? Em geral, como é que ocorreu esta colonização, o desenvolvimento das colónias? Desenvolvimento, pronto. Começaram a vir pessoas, casais com filhos e carenciados, com poucos meios de sobrevivência, que eram pessoas que viviam do trabalho do campo. E é claro, portanto, vieram o Estado, posso dizer o Estado, colocou, oferecer não, dar também não, porque tiveram que pagar, mas quer dizer, foi-lhe estipulado um animal, as alfaias todas para trabalhar as vinhas, para trabalhar os terrenos, e depois pagavam à medida que iam fazendo as searas, não é? Os lucros, portanto, pagavam um X, uma percentagem ao Estado para pagar essas alfaias e esses animais que o Estado forneceu. Deu também, acho que dava um casal de porcos, davam uma vaquinha, davam tudo isso, portanto, para que as famílias começassem a desenvolver a sua sobrevivência, a sua como é que é dizer, a sua... agora falta uma palavra, a sua empresa, vamos, assim. Sim. E como é que era Santo Isidro há 40 anos atrás, por exemplo?
há mais ou menos 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. Onde é que isso se encaixa na sua história? Há 40 anos atrás, deixa cá ver, 40 anos atrás, isto começou a haver uma mudança. Começou a haver uma mudança, isto, não é que ia dizer, antes do 25 de Abril era Estado, era o Estado que punha e dispunha, mas a partir do 25 de Abril as coisas mudaram, portanto pensaram em entregar, ou seja, passar os contratos que havia com os colonos, passar à base definitiva, fazer um contrato definitivo, e isto passava a ser, portanto, dos colonos, definitivamente dos colonos. Mas antes teriam que pagar, portanto isto foi estipulado por um X de preço, os terrenos que coube a cada colono, foi estipulado por um X de preço, e depois, uma vez que pagavam todos os anos uma cota, como por exemplo, o meu pai pagava 6 contos e qualquer coisa por ano, que era para pagar o terreno para o fim de X de anos ser dele. Mas ao 25 de Abril isto modificou, então quem pudesse pagar logo de tudo de uma vez, o que faltava, tudo de uma vez, então podiam pagar e passavam, portanto, a receber escritura, e isto passou a ser definitivo dos colonos. À medida que eles iam pagando, iam recebendo a colónia definitivamente para eles. Os terrenos, o casal, tal. Sei que fui eu que fui pagar o do meu pai. Paguei à volta de 100 e poucos contos, que era mais não sei quantos anos ainda que ele tinha para pagar. E pronto, e ficou assim definitivamente dos colonos. E qual era o casal mais importante de Santo Isidro e como é que ele surgiu? O casal mais importante, por curiosidade, era o do meu pai. Era o do meu pai porquê? Porque é a única planta que existe. Hoje todos os colonos que queiram fazer modificação no casal é com esta planta que é feita. Era o casal que era dos engenheiros, foi o primeiro que foi feito para experiência, para ver quanto é que gastava, não gastava, para fazer um orçamento depois para os outros. O casal ficou muito caro porque é todo feito de tijolo, todo feito a tijolo burro, tijolo duplo, enquanto que os outros é feito de blocos de palha e barro. Claro que o do meu pai ficava muito caro, não é? Resolveram passar a minimizar o preço dos casais. Mas também sei que o meu pai teve que estar à espera que se acabasse as três colónias, Pegões, Figueiras e Faias, porque era o casal onde estavam os engenheiros. O meu pai teve que esperar uns anos que tudo isto acabasse para depois ele vir então receber o respectivo casal. E agora falando mais sobre Santo Isidro, quais são os lugares que considera mais importantes? Importantes em que sentido? Com uma importância histórica, que seriam uns bons pontos turísticos, por exemplo. Uns bons pontos turísticos? Aí não sei. Aí não faço a mínima ideia. Porque aqui há uns anos havia a barragem, mas que agora também está abandonada. Não sei, sinceramente. Não vejo um ponto assim. Não vejo. Poderá haver, mas eu não conheço. Poderá haver. Bem, acabaram as perguntas. E o que é que achou desta entrevista, deste questionário? Eu achei bem porque é assim, porque a colónia tem uma história muito bonita. E era bom que fosse divulgada, porque tem uma história muito bonita, porque os colonos depois também houve uma iniciativa de formar a atual Cooperativa Agrícola, a ADEGA da Cooperativa Agrícola, que foi feita com o trabalho e com
dos colónios, que se juntaram todos, deram e ofereceram trabalhos portanto, inclusive o meu pai foi um dos primeiros trabalhadores na fábrica, salvo erro, na adega, embora a adega hoje está muito mais evoluída, pois é certo, os anos foram passando, mas também digo mesmo, a adega é um bom ponto turístico, a adega é. Como ela começou, que há fotos que mostram como é que ela começou e como ela hoje está, começando pelos pobres, pode-se dizer, colónios, para a colocação das suas próprias uvas, para o seu próprio... Depois aquilo era portanto, os colónios punham lá... Havia um rancho que se juntava de pessoas para passar pelas vinhas e vindimarem tudo. Portanto, toda a época da vindima era feita com aquele rancho e inclusive os próprios vizinhos uns com os outros ajudavam e a uva era transportada para lá, era fabricado o vinho e coisa.